Algumas vezes a palavra é dura, a palavra às vezes pode até ser difícil, mas é necessário, porque eu creio que nós estamos vivendo as últimas horas na face da terra, e a verdade é que a palavra tem que ser dita como ela é. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade, Jesus Cristo é o caminho, né? Agora, existem vários outros caminhos, e o homem tem a liberdade de escolha. Agora, sei você o caminho estreito e o caminho largo, né? O caminho estreito é o que leva à salvação, é o que leva até Jesus, né? Muitas vezes você pode dizer que é difícil renunciar ao pecado, é muito difícil renunciar aos vícios e outras coisas mais, mas Deus está sempre de braços abertos, esperando uma decisão nossa, uma decisão sua, para que você venha decidir para o melhor, porque o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. E o que se cumpre nas nossas vidas e no futuro é a palavra de Deus. Essa palavra, ela vai se cumprir, né? Você queira ou não queira. Muitas vezes, né, o homem não quer aceitar a palavra de Deus, não quer aceitar a dura realidade. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra, temos aqui a Bíblia Sagrada como ensinamento sobre o caminho estreito, ensinamento em como que nós devemos agir diante de Deus, as nossas renúncias, né? Renunciar ao pecado às vezes é muito difícil, porque às vezes, né, infelizmente, se torna saboroso a nossa carne, né? Se torna bom a nossa carne estar constantemente em pecado. Mas as consequências são duras, nós sabemos que as consequências do pecado são duras, são difíceis e faz muita gente sofrer. Mas, né, nós temos aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, onde o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, como diz a palavra do Senhor, né, que todas as coisas me são lícitas, quer dizer, no popular, que nós podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida. Nós temos liberdade de escolha, de fazer o que quiser com a nossa vida. Mas nem tudo nos convém, nem tudo nos é bom, né? Ou nos traz, muitas vezes, nos atrai para o pecado. No livro de Gênesis, né, no capítulo 7, ou seja, no capítulo 4, no versículo 7, nós vemos aqui como que a palavra de Deus ela se torna uma grande realidade em nossa vida. E diz assim: porque passamos. Deixa eu ver aqui. No capítulo 4, estou lendo no capítulo 7. 4, 7. Bem, se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Então, muitas vezes, né, nós temos um desejo da carne, né, um desejo pecaminoso, que aos nossos olhos parece ser bom, mas nós devemos dominar. Olha aqui, se procederes, não é certo que serás aceito. Se procederes bem, o pecado jaz à porta, né? O pecado está sempre à nossa porta, sempre querendo que nós vamos realizar aquele pecado, aquele feito. Mas o desejo sobre ele deve dominar. Então, muitas coisas nós devemos dominar e dizer não à nossa própria carne, à nossa própria vontade.
Dizer não às vezes é difícil, mas é possível, porque Deus disse que é possível. Então aqui quando o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, é porque ele está convidando nós a obedecer a Deus. Tudo nós podemos fazer tudo, mas tem coisas que não convém que nós façamos, porque pode nos conduzir ao pecado, e o pecado gera morte, ou seja, o pecado gera tristeza, gera consequências horríveis. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E no versículo 13 diz assim: os manjares são para o estômago, ou seja, o seu desejo, aquela carne, aquela coisa boa, são para a sua vida, para o estômago, para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Como o apóstolo Paulo também diz: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos andar adequadamente, cuidando do nosso corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos que zelar por isso, porque o Senhor, ele vê todas as coisas. O caminho, na verdade, é estreito, Nós vemos aí que o caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. Se você ainda não aceitou Jesus, não abriu seu coração, Deus está sempre, de portas abertas, querendo que você, desejando entrar no seu coração e fazer morada e transformar a sua vida. Talvez você esteja dizendo aí: eu não consigo, é difícil negar o pecado. Mas o Senhor, ele está dizendo: estenda suas mãos, que eu vos ajudarei. Ele é o nosso ajudador, através da sua palavra. Por isso que nós temos como alimento da nossa alma, alimento até mesmo da nossa procedência, a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Nós sabemos que os dias são maus, mas o Senhor está às portas. Breve ele virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Breve o Senhor virá buscar-nos para nos levar diante dele. Então que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor, preparados para sermos arrebatados por ele e com ele morar. A palavra de Deus alimenta as nossas almas, tem que ser guardada sempre em nossos corações. Temos também a palavra de Deus, no capítulo na Lamentações, no capítulo 3, que nos diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para com o que esperam por ele, e para a alma que o busca. Então é bom, a gente buscar a Deus, a gente estar diante de Deus. Lá no livro de Isaías mesmo diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo. Agora nós estamos em tempo de buscar ao Senhor. Eu costumo dizer que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há tempo de buscar ao Senhor. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Bom é fazer hoje, buscar a presença de Deus. Nós vivemos de escolhas. Escolha o melhor, escolha estar na presença de Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que palavra. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos aguardar, vamos proceder diante do Senhor, todos os nossos desejos pecaminosos e nos guardar para o Senhor. Que Deus possa nos dar aquela força,
que qual nós necessitamos para buscar ao Senhor. Bom é estar diante do Senhor. E aqui também fala da misericórdia do Senhor. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Ele está, né? Se você errou, se você pecou, se você vive momentos difíceis na vida, e você pode analisar que os momentos difíceis da vida, a maioria é consequência do erro da nossa vida, das nossas próprias decisões, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? E misericórdia para que nós possamos estar, né, diante de Deus. O Senhor, olha aqui, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, né? Então, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Deus não rejeita. Ali no livro de João, no Evangelho de João, nós lemos a palavra do Senhor que diz assim, Jesus dizendo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lança fora, se você for buscar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, aguardando no Senhor as riquezas da tua misericórdia, que é grande mesmo, e nos poderá, né, nos abater. Olha, esse capítulo aqui, nos diz várias coisas, né? Isso que eu acabei de falar. Aqui no versículo 39, no versículo 38 diz assim, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto bem como mal, tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Eu acabei de falar agora, as consequências, né? Se queixa cada um dos seus próprios pecados. Então, o seu pecado traz consequência, o qual faz você sofrer, faz você se desenhar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, ainda há tempo, ainda há esperança para os que querem viver uma vida nova, uma vida transformada na presença do Senhor, né? Porque para Deus, né, nada é impossível, Ele pode todas as coisas. Mas eu estou doente, uma doença interminável, mas aceita Jesus como seu Salvador. Ele é a tua cura, a tua esperança, né? A esperança que você necessita de uma vida nova, uma vida transformada. Se você às vezes está doente e nem os médicos, né, podem te ajudar, mas o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Por isso, busque ao Senhor, porque há tempo, né? Há tempo de buscar o Senhor nesta vida. Olha aqui, ele diz no versículo 31, pois o Senhor não rejeitará. Ele não rejeita aquele que busca a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esse capítulo aqui, é uma palavra muito abençoada. Tem aqui a oração do profeta: invoquei o teu nome, Senhor, desde o mais profundo da masmorra. Aquele que estava em dificuldade, está em dificuldade na vida, está sofrendo, está se desvenhando, busca o Senhor do mais profundo. Aqui no versículo 56 diz: ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu sussurro, né? Ainda que você esteja clamando ao Senhor, você está sem palavra, mas Deus conhece o seu sussurro, aquele que você está sentindo, está gemendo, está chorando, está sofrendo, e o Senhor, Ele entende o que você está querendo dizer com as suas lágrimas, o que você está querendo dizer com o seu sofrimento, com sua angústia. Mas se vire para Ele, se torne para Ele, e Ele dará solução aos seus problemas. Por fim, a palavra dura é, no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, no versículo
a partir do 8, vamos ler, né? Esta é a palavra dura e é a realidade, porque no fim, uma coisa é certa na nossa vida: a volta do Senhor Jesus e a nossa ida até Ele quando nós morremos. Então, que nós possamos estar sempre preparados para nos encontrar com o Senhor. Não sabemos o dia e nem a hora, mas essa é a dura realidade. 8. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eles não herdarão o reino de Deus, mas enquanto a vida há esperança, Deus, Ele pode transformar a vida de uma pessoa e ser salvo pela sua misericórdia e a sua graça, né? E de alguns tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido, olha aqui ó, a resposta, esses que eu citei não herdarão o reino de Deus, mas o mesmo que alguns têm sido, mas haveis sido lavados pelo sangue de Jesus, mas ter sido santificados pela palavra do Senhor, mas haveis sido justificado. E quem nos justifica? É Deus, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então veja bem esse versículo 11, como nos diz, né? Aqui do 9, 10, o versículo 9 e o 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios é uma palavra dura que diz que esses que eu citei não herdarão o reino de Deus, mas ainda há esperança enquanto há vida, porque Deus transforma e Deus ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador, e aí ele pode ser transformado através do Espírito Santo de Deus. E alguns têm sido, mas haveis sido lavados, olha só, lavados pelo sangue de Jesus, mas haveis sido santificados através da palavra de Deus, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Será salvo, né? Esse é o versículo, essa é a palavra de Deus. Essas pessoas, depois de lavados, santificados, serão salvos em nome de Jesus. Então, Deus ama, né, os que se prostituem, os que se drogam, os que vivem em sofrimento, que vivem no pecado, os afeminados, Deus ama também, os adúlteros, né, Deus ama os sodomitas, a todos Deus ama. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador e transforma aquele que deseja, aquele que o busca verdadeiramente de todo o coração, de toda a sua alma. Então ainda há esperança para aqueles que buscam a Deus, né? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Vamos andar no caminho do Senhor, o caminho da salvação. Amém.